Fala aí pessoal, beleza? Espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre guitarra feita por luthier. Será que vale a pena? Então tem algumas questões que a gente precisa ponderar aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Primeiro deixa eu falar um pouco sobre a minha experiência. Era entre 2016 e 2017, quando eu tive a ideia de montar minha própria guitarra. E à medida que eu fui pesquisando, que eu fui estudando, eu fui descobrindo que não é fácil, né? É um processo complexo, que depende de muitas variáveis, muitas ferramentas. Então eu pensei em comprar um kit pronto e montar, apenas montar. Mas também tem outra situação. Comprando um kit pronto, qual é a garantia que eu tenho que o material vai vir de qualidade? Quem garante que eu vou conseguir montar tudo certinho? Então, de novo, a gente tem muitas variáveis na hora de montar uma guitarra e não é uma coisa tão simples. Eu entrei em contato com um luthier de Minas Gerais e conversando com ele, a gente decidiu fazer um projeto. E o projeto era uma guitarra do estilo Ibanez, uma guitarra RG 300, 400 e alguma coisa. E foi essa guitarra aqui. Ela tá sentando um pouquinho, eu tava fazendo alguns ajustes. Ela também está um pouquinho suja. Espero que vocês não reparem muito nisso. Mas vamos lá, vamos falar sobre isso. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse projeto aqui. Eu não queria uma coisa assim extremamente cara, como vocês estão vendo. Não tem nada de exótico aqui nesse projeto, porque eu estava pensando na questão funcional. É a primeira pergunta que você tem que fazer na hora de pesquisar sobre qual guitarra e qual luthier você está querendo fazer. Existem profissionais incríveis aqui no Brasil, né, que montam guitarra sobre suas especificações, mas é bom você saber, você conhecer. Na hora de montar a guitarra, você tem que levar em consideração as variáveis. Tudo aquilo que vai influenciar na tocabilidade e no som dela, e também na estética também, porque a gente tem que pensar nesses três aspectos. Então é bom a gente sempre dar uma pesquisada, né, sobre qual é o tipo de madeira, qual é a tua referência sonora, estética. Cada modelo de guitarra remete a uma determinada situação. Então, vendo esse modelo de guitarra, a gente chega à conclusão que na época eu queria uma guitarra para fita. O que foi que eu levei em consideração? De novo, a questão da funcionalidade. Eu queria uma coisa confortável, eu queria uma coisa prática, eu queria uma coisa que fosse realmente para fazer coisas rápidas, para fazer solos, não é tirar solos ali das bandas ali que eu escutava na época, né, como Van Halen, por exemplo. Foi assim que eu determinei qual guitarra eu queria. Bem, mas na época eu não entendia sobre escala, sobre o raio da escala. Então vamos lá, deixa eu falar um pouquinho sobre as características dessa guitarra aqui. Primeiro, ela tem um corpo em cedro rosa, né, que dizem que tem características sonoras parecida com o Mogno, né? Mas na prática não é bem assim, né, gente? Se você pegar duas guitarras feitas em Mogno, você vai ver que o som delas são diferentes, né? É um pouco diferente, na verdade. Mas enfim, o corpo dela é em cedro, o braço dela é em maple, a escala é em jacarandá. Ele é um braço um pouco fino, no shape de D, né? O headstock dela é da Ibanez, que eu acho muito bonito. Os trastes são jumbo e a escala tem envelhecimento, né, de 30 anos, né? Envelhecimento, no caso, natural. O que dá para ela assim, uma maior resistência, né, em relação à tensão das cordas, né, empenamento. E realmente foi uma coisa realmente que trouxe estabilidade para ela, e eu nunca precisei regular o braço dela, né? Comprei e só fiz tocar. A ponto dela é uma ponto voltou. A captação dela é a captação Malagona. As tarraxas são o Wilson, toda a elétrica dela é da própria Malagone. Inclusive, é muito bom. Toda a elétrica aqui da Malagone é muito boa. Então a chave, que é 3 posições, ela não faz nenhum tipo de chiado, ela não é aquela chave extremamente dura, também não é aquela chave muito mole. Então ela é boa, é muito boa. Então é honesta. Então, como vocês estão vendo aqui, o que eu priorizei na hora de montar essa guitarra foi, na verdade, assim, o custo-benefício. Porque
se eu fosse comprar uma guitarra do tipo Ibanez RG 350, 370, com certeza eu ia pagar mais caro. Eu ia ter alguns detalhes aqui, eu ia ter alguma, por exemplo, a captação, né? Eu já toquei bastante uma guitarra Ibanez, né? RG, sei lá, 300, 400, alguma coisa. Muito parecida com ela, a diferença é que ela era azul. E o som dela não era dos melhores, né? Então, as vantagens de você fazer uma guitarra com luthier é você colocar o som que você quer nela, né? Assim, um som escolhido por você, né? Já que geralmente as guitarras Ibanez, Jackson, ela vem ali com um captador genérico e você vai ter que se virar pra tocar, pra mudar de som, ou vai se acostumar com o som dela mesmo. Sobre a tocabilidade dela, é muito boa, pesa cerca de 3,850 kg. Ela não é da mais leve, mas também não é a mais pesada. O braço dela é um braço um pouco mais comprido, ele é achatado aqui atrás, como se fosse chapado, né? Eu não lembro o raio da escala, mas eu sei que é uma escala assim mais retinha, né? Que dá pra você um certo conforto, né? Pra você fazer os bends, essas coisas. Então assim, vamos falar de valores. Eu lembro que na época, isso era 2016, foi entre 2016, no final de 2016 para 2017. Eu comprei todas as ferragens, eu comprei tudo que fosse hardware. Eu comprei também a parte elétrica, comprei tarraxa, ponte. E ele só ficou responsável, além de montar a guitarra, né, pelo corte, né, o braço, pela inserção aqui, né, dos trastes e a pintura, né. Eu escolhi uma pintura simples porque, feito eu disse, eu não queria uma guitarra exótica. Eu queria uma guitarra que fosse custo-benefício, né? No caso, uma guitarra que priorizasse não só a questão estética, mas priorizasse a questão sonora, a tocabilidade, que tem que ser o mais importante, né? Embora a questão visual também é muito importante, né? Ele me cobrou na época cerca de R$ 1.500. Corpo, pintura, braço, escala. Quando foi em 2017, a guitarra chegou. Mas vamos lá, né? Porque a pergunta é se vale a pena ou não. E no meu caso valeu a pena. Não foi uma guitarra que me custou R$ 12.000. Então, se eu for avaliar aqui o preço de quanto eu gastei, eu acredito que em torno de R$ 3.000. Então é um preço excelente, que eu acredito que deve ser o preço, né, de uma guitarra, de uma RG 350, né? Só que ainda assim, o som desse daqui eu acredito ser superior, pelo fato dos captadores terem algumas características que é do meu agrado. Então existe um equilíbrio aqui entre a madeira, né, e a captação. Então são captadores da Malagoli, o HH777, que são excelentes. Eu já tinha escutado bastante vídeos na internet sobre ele e era o que eu queria realmente para colocar essa guitarra. Com certeza, se eu escolhesse um Ibanez, eu ia pagar um pouco mais para deixar um som que me agradasse, certo? Mas a pergunta é se vale a pena ou não. Depende do que você quer. Se você quer uma guitarra exótica, se você quer uma coisa que seja esteticamente, seja visual, né? Eu acredito que essa guitarra já existe no mercado. Guitarras feitas por luthier, né? Eu vejo elas como obras de arte. Então não são só pedaço de madeira, um pau com corda, né, que é montada numa fábrica. Aqui são guitarras feitas à mão, então o luthier tem um certo cuidado. Eu lembro que quando ele estava no processo de construção, teve alguns detalhes que ele mandou fotos pra mim, ele disse, olha, a gente vai ter que mudar isso aqui, a gente vai ter que trocar, eu vou ter que refazer o braço, vou ter que fazer outro ajuste, porque simplesmente ele viu ali uma pontinha de um erro, né? Então isso são coisas que guitarras feitas por luthier, elas têm esse detalhe, um lado positivo, né? Mas também, ao mesmo tempo, isso torna ela mais cara. Se você for pesquisar hoje uma guitarra feita por luthier, então, sei lá, uma guitarra mais, uma Telecaster com 2 símbolos, aí você não vai achar uma guitarra menos de R$ 4.000. Então o preço é um pouco mais caro, né? Mas feito eu disse, o preço é subjetivo, né? Não é só uma guitarra, né? Então antes de você comprar, pensa nisso. Você quer uma guitarra exclusiva ou você quer uma guitarra? Porque se você quer uma guitarra, essa guitarra já existe, né? Se você quer uma guitarra exclusiva, aí é outra história. Inclusive, é o outro ponto que a gente tem que ponderar. Então, se você ver aqui o headstock, embora seja uma Ibanez, ela não é uma Ibanez. Então, acredito que dificilmente eu vou conseguir vender ela pelo preço que eu paguei. Então, esse é um ponto que você tem que ponderar também, né? Então, são guitarras que as pessoas não estarão dispostas a pagar por esse preço. Então, se você quer uma guitarra feita por luthier, possivelmente essa guitarra vai ser sua para sempre. A não ser que a própria marca, ela cresça, ela se desenvolva, e a tal ponto que se torne uma guitarra vintage, uma guitarra preciosa, né? Como, sei lá, algumas guitarras da Tajima, né? Feita à mão pelo próprio luthier, ou guitarras até da marca Enzaganin, por exemplo, né? Que são guitarras relíquias, né? São guitarras, além de serem muito bem construídas, né? Mas são guitarras que, com certeza, em função do tempo, elas se valorizaram. Eu acredito que
boa parte das guitarras, elas feitas por luthier, elas não se valorizam. Até porque muitas marcas deixam de existir, não é? Então, se uma marca deixa de existir, então, sei lá, daqui a 5, 10 anos, ninguém vai conhecer mais, não é? Esse headstock, o que vai dificultar mais ainda o teu valor de revenda. O terceiro ponto é sobre: você realmente precisa de uma guitarra feita por luthier? Será que a guitarra que você quer, ela já não tá por aí? Então é bom você dar uma garimpada em anúncios e pesquisar uma guitarra legal, que atenda às tuas necessidades. Eu acredito que guitarra feita por luthier são guitarras custo-benefício sim, certo? Porque ela te entrega um benefício muito bom por um custo que boa parte das vezes é um custo honesto. Como essa guitarra aqui foi um custo honesto, certo? Agora é claro, imagina a seguinte situação: tu vai comprar uma guitarra do Steve Vai, tu vai pra uma guitarra mais simples, tá ali em torno de 4 mil reais, e eu já toquei numa jam dessa, e eu garanto que essa aqui ela está igual, tá no mesmo patamar. Em certas situações ela é superior. Então, por exemplo, no som, né, aquelas guitarras que vem, aquela guitarra jam floral, ela vem com captador da própria Ibanez, né, que são captadores bem genéricos ali. Então o som não é dos melhores, eu já toquei e sei que não é dos melhores, não me agradei muito, certo? E essa aqui tem os captadores que eu queria colocar nela, né? Se você pesquisar aí uma guitarra jam ou uma guitarra do Joe Satriani mesmo, você não vai encontrar com a captação que eles usam, não é uma guitarra que custa menos de 10 mil reais, né? Eu encontro até com 40 mil, então o preço é muito alto, né, que você paga. Por isso que eu acredito que vale sim a pena você fazer uma guitarra com luthier, desde que você também entenda, né, que essa guitarra é pra você, não é pra você vender, certo? Então é isso, gente. Muito obrigado. Valeu.